Como diz, como diz, acho que é o Mateus ou é a Carol, pelo seu bem, ora pela vida dele. Amém? Senhor, nessa noite nós louvamos o Teu nome nesse lugar, Senhor. Nós Te apresentamos, Senhor, a vida do Eupídio, Senhor, toda a sua família. Meu Deus, vai guardando, Senhor, cobrindo, Senhor, a sua casa, a sua parentela. Meu Deus, com toda a amargura espiritual, Jesus. Papai, nós oramos, Senhor, sobre essa palavra que aqui vai ser ministrada. Senhor, que seja diretamente do trono do céu, Senhor, para nossos corações, para nossas vidas. Senhor, fala conosco, Senhor, usa o Eupídio nessa noite, Senhor. Papai, que o Senhor possa encontrar nele, Jesus, sempre esse coração disponível, Senhor, sedento, apaixonado por Ti. É o que eu oro, Senhor, nessa noite. Senhor, nós queremos ouvir de Ti, Senhor. Então, está aqui o Teu Filho, Jesus, que seja instrumento nas Tuas mãos, Senhor, nessa noite. Senhor, de forma poderosa, Senhor, para nos alcançar, Senhor. Senhor, e que a gente possa ser alterado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. É o que nós oramos, Senhor, vai guardando, Senhor, vai dando, Senhor, a sabedoria, o discernimento, Senhor, e a direção de todas as coisas, Senhor, para a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Aleluia. Como é que vocês estão? Bom demais, menino. Rapaz, semana passada, meu amigo Daniel pregou aqui. Eu sei que você já estava com saudade de mim. É verdade? Sim ou não? Sim. Obrigado, Fagner. Fiquei reconfortável. Glória a Deus. Vocês estão... Aqui está conseguindo me ouvir bem? Está ouvindo bem? O pessoal do som aí me ajuda. Aleluia. Meus irmãos, é sempre um desafio subir aqui para pregar a palavra de Deus, para ministrar a palavra. E é sempre com muito temor, mas com muita alegria. Que privilégio esse da gente poder falar daquilo que é a coisa mais importante do universo, que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que nos resgata. E é sobre esse Evangelho que nós estamos tentando pregar aqui, culto após culto. E eu sei que vocês também são sedentos dessa palavra, são sedentos da Bíblia, sedentos do Evangelho. E eu quero que você continue com esse coração sedento, querendo beber, querendo comer dessa palavra que transforma as nossas vidas. E eu quero que os nossos corações estejam atentos, disponíveis para Jesus aqui nessa noite. Amém? O título dessa pregação, não sei se você chegou a ver, alguém viu aí? Incredulidade que condena e o Cristo que nos liberta. Não sei se vocês vão conseguir compreender. Eu espero que ao final dessa pregação você consiga entender e que faça sentido esse título nas nossas vidas. Amém? Deixa eu perguntar aqui. Você crê no Senhor? Amém? Você crê em Jesus? Mas eu pergunto, em que está baseado a sua fé? Como que você construiu a fé que você tem em Jesus? Como que apareceu essa fé? Como que você desenvolveu essa fé? Como que a sua visão de cristianismo foi formada? Quem é que nasceu num lar cristão? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Quantos foram levados para a igreja, conduzidos na igreja, porque alguém da sua família te levou? Seu pai, sua mãe? Amém. A gente vê a importância que é da família, principalmente dos pais, conduzirem seus filhos até a igreja, de pregar o Evangelho para eles, de falar sobre Jesus para eles. E o fato é que muitos de nós
desenvolveu uma fé funcional, uma fé cultural. Como assim, Elpidio? Nós estamos numa nação predominantemente cristã. Então, culturalmente, nós temos uma fé em Deus, sim ou não? Sim. Nós cremos em Jesus. Nós achamos lógico o fato de eu ir à igreja, porque eu creio no Deus do universo, que criou todas as coisas. Só que, meus irmãos, essa fé cultural não é suficiente para trazer salvação. E nós vemos que a nossa fé muitas das vezes é deficiente, porque nós não baseamos a nossa fé, de fato, aonde nós precisamos firmar a nossa fé. E, meus irmãos, também a maioria de nós tem uma fé fundamentada nas experiências. O que não é uma coisa ruim, porque nós, muitas das vezes, a gente vem na igreja e a gente vê coisas até sobrenaturais. Quantos cultos você participou? Ou encontro, estava falando do encontro aqui. Você participou de um encontro em que você viu muitos milagres. Você viu alguém sendo curado, você viu alguém sendo batizado no Espírito Santo, você viu, sabe, um endemoniado ser liberto. Então a gente costuma ver muitos milagres, muitas evidências, e nós temos muitas experiências. Mas o fato que se a nossa fé estiver apenas baseado nessas experiências, ainda é uma fé insuficiente. E muitos até fundamentam a sua fé numa metodologia científica. Consegue através da ciência. Alguns, tem um argumento, tem um livro que diz: eu não tenho fé suficiente para ser um ateu. E alguns conseguem construir uma linha de raciocínio, de pensamento, em que o fato de ele acreditar em Deus veio de uma maneira lógica. E eu ainda quero insistir que essa fé ainda é insuficiente. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Lá no comecinho da Bíblia, Pentateuco, você vai passando lá. Quem achou diz amém? Amém. Olha só o que está acontecendo aqui. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviará todos aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. O que está acontecendo aqui nesse texto? Deus deu uma promessa ao seu povo. Qual era a promessa? Deus tirou seu povo com mão forte, lá do Egito. Esse mesmo povo passou pelo deserto. Mas nesse deserto, Deus estava preparando ele para então herdar a grande promessa. Qual era a promessa? A terra prometida, Canaã. E Deus disse ao seu povo: eu vou dar essa terra para vocês. Uma terra de deleites, uma terra de desfrute, a terra prometida, um lugar de descanso, uma terra que mana leite e mel. Meu Deus, imagina só,
Você estava sofrendo no Egito, sendo escravizado, numa terra que não era a sua. E Deus tira de uma forma miraculosa todo esse povo. E eles estão ali no deserto, então, experimentando ainda de muitas coisas, sendo tratado por Deus para herdar a tão sonhada terra prometida. E eu estava lendo esse texto. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei me perguntando: Deus, por que o Senhor enviou espias? Por que o Senhor enviou homens para olhar essa terra? E o fato é que Ele não chamou qualquer homem para espiar essa terra. Quem Deus chamou para espiar essa terra? Deus chamou os príncipes. Na verdade, os representantes, as pessoas maiores que estavam em cada uma de suas tribos. E Ele disse: chama esses príncipes, chama esses líderes, esses representantes, essas pessoas maduras. Não era qualquer pessoa. Deus não chamou, pega uma criança qualquer aí, para a gente levar para ser um espia da terra prometida. Não, Deus teve um cuidado de chamar alguém que seria o representante de todo o povo. Talvez alguém que tivesse uma grande fé em Deus, pessoas que tivessem o coração em Deus, pessoas que representassem diante do povo, conduzissem o povo, conduzissem cada tribo aos pés de Jesus, aos pés de Deus. E aí o que aconteceu? Esses homens vieram. Esses aqui são os representantes. Esses são os homens que Deus estava conduzindo para olhar a terra prometida. Mas o fato é que, vamos lá, vamos para o versículo 27 agora. Versículo 27 do mesmo capítulo, capítulo 13. Olha só o que aconteceu. Depois que eles foram olhar a terra, eles espiaram a terra, todos os 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, e deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Olha só. Eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vivimos ali descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-nas, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte que nós. Meu Deus. Na verdade, a gente viu de 12 homens. No culto retrasado a gente falou aqui, acho que foi na quarta-feira. A gente falou aqui dos 10 leprosos que foram curados por Jesus. Quantos voltaram? Só um. Aqui foram enviados 12 homens para testificar daquilo que Deus já tinha prometido. Quantos voltaram com um relatório positivo? Apenas 2. E a gente vê aqui na verdade, aqui prevaleceu a incredulidade do povo. Aqui prevaleceu a dúvida. E como que é o desenrolar dessa história, né? Enquanto eu estava lendo esse texto, então eu comecei a fazer essa pergunta para Deus. Falei: Senhor, o Senhor já sabia o que tinha na terra, sim ou não? Sim. Deus já tinha dito o que tinha na terra para o povo, sim ou não? Sim. Deus já sabia. Deus já tinha falado para o povo o que tinha na terra. Era um lugar de descanso, era um lugar onde emanava leite e mel, era uma terra rica, era uma terra próspera. E Deus já tinha
garantido ao seu povo: eu vou dar essa terra para vocês. Mas olha só qual foi o testemunho que esses homens deram para Moisés: Moisés, não dá, é complicado, a gente viu, os caras são gigantes, os caras são uns brutamonte, é uma cidade fortificada, tem muitos muros, imagina nós, como é que a gente vai invadir esse lugar? Meus irmãos, olha só onde é que estava a cabeça do povo. Deus já tinha garantido que traria a vitória, Deus já tinha garantido a terra, mas eles ainda estavam olhando com os olhos naturais. Eles estavam olhando apenas as circunstâncias. Será que não tem uma relação com a gente? Será que não é essa a nossa fé? Será que não é assim que a gente demonstra a nossa fé diante das dificuldades? Será que quando está tudo indo bem, a gente, beleza, eu creio em Deus, eu creio nas promessas, mas aí quando tem uma dificuldade, quando a gente tem um diagnóstico ruim, será que a gente permanece crendo? Porque essa galera estava vivendo isso aqui. Deus não precisava daquelas informações. Deus não enviou porque ele estava curioso para saber o que tinha na terra, ele já sabia o que tinha. O que Deus queria, na verdade, era provar o coração do povo. E para a infelicidade deles, para a infelicidade do povo de Deus, eles foram reprovados. Moisés já tinha informações suficientes, Moisés também não precisava saber, mas Deus queria saber como estava o coração do seu povo. O povo estava passando pelo deserto para ser preparado por Deus, para ser um povo eleito, para ser um povo separado, para ser um povo santo. E no último minuto, na hora do pênalti, na hora de fazer o gol, eles chutaram para fora. É o final da Copa, eles estão com a bola lá para fazer o gol, mas eles chutaram para fora. E sabe de uma coisa? Só bastava chutar, não tinha nem goleiro. Mas eles chutaram para a direção errada, porque eles estavam olhando para a direção errada. Deus estava o tempo todo acenando para o povo: ei, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Aqui, gente. Mas o que aconteceu? Deus está o tempo todo acenando para ele. Mas o povo resolveu olhar para outros lugares. Deus resolveu então provar o coração do seu povo. E o povo foi reprovado. Acontece é que nós também somos provados por Deus. Nós também passamos por essa transição. O Senhor também prova o nosso coração. E vamos lá. O Senhor trouxe evidências para esse povo. Deus provou para esse povo que Ele estava cuidando deles. Sim ou não? De que forma a gente pode ver, de forma milagrosa, que Deus estava com o seu povo? Desde o Egito. Alguém me dá aí um exemplo? Primeira coisa no Egito que Deus fez: libertar o povo, as pragas, milagre, gente, abriu o mar para o povo abrir, para o povo passar. Deus começou a fazer milagres. O maná no deserto, o que Deus fez no deserto? Gente, a roupa não estragava, os caras caminhavam, o sapato não rasgava. Coluna de fogo.
A nuvem, meu Deus, a nuvem de glória. Codornizes, Deus fazendo jorrar água da rocha. Deus estava com eles, sim ou não? Deus deu evidências de que eles estavam sendo protegidos, guiados pelo Senhor. Eles tinham uma renca de milagres. Mas ainda assim eles resolveram não crer. Eles resolveram virar as costas para tudo o que o Senhor tinha feito. Deus se movendo de forma miraculosa. Gente, qual era a nação mais poderosa daquela época? Era o Egito. O que Deus fez com o faraó, gente? Deus deixou o Egito do avesso. Se Deus conseguiu libertar aquele povo do meio do Egito, não era o mesmo Deus que poderia fazer herdar aquele povo a terra prometida. Mas eles ainda assim não creram no Senhor. E sabe, muitas das vezes, nós sofremos do mesmo mal. Sabe qual era o verdadeiro pecado? Não era o medo. Era a incredulidade. Esses homens deixaram de herdar a terra prometida por causa da sua incredulidade. Deus prometeu, mas eles duvidaram. Deus mostrou, mas eles rejeitaram. Deus estava presente com eles, mas eles decidiram recuar. Esse era o contexto. Esse era o contexto desse texto. Foi isso que aconteceu com eles. Eles tiveram muitas evidências. Mas eu pergunto para vocês: será que nós temos evidências hoje? Nós temos evidências de que Deus está conosco? Nós temos evidências de que Deus está conosco? O que a cruz representa para nós? A salvação. Será que nós cremos na cruz de Cristo? Será que nós cremos no Filho de Deus? Será que nós cremos na ressurreição? Será que nós cremos no Evangelho? Nós temos a maior de todas as evidências que Deus poderia nos dar. Deus não está conosco apenas como Ele estava com o seu povo no Egito ou no deserto. Deus deu a maior evidência de todos. Deus enviou o seu Filho para nós. E o problema é que nós ainda apresentamos incredulidade. O problema é que diante da maior evidência que Deus poderia dar ao seu povo, nós ainda decidimos duvidar. Aí você pergunta para mim, Pedro, então qual é a aplicação dessa palavra para nós? Eu não tenho uma fé profunda, eu não tenho uma fé verdadeira, então agora eu vou me esforçar para eu ter uma fé genuína. Não, não é isso. Não é assim que a gente vai aplicar essa palavra. Mas como assim, Pedro? A gente está falando de incredulidade. O povo não creu. E agora você está dizendo que agora a gente não vai se esforçar para crer mais. Não, porque a gente não tem essa capacidade. É esse o ponto que eu quero chegar. Nós não temos a suficiência, nós não temos o poder de crer em Cristo como nós precisamos. Vocês entenderam? Mas e agora, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá, mas eu quero que você se atente comigo. Porque nós precisamos compreender que no Evangelho a gente não consegue remendar as coisas. Nós temos essa mania
Se você tinha lá uma bicicleta, quebrou a bicicleta, você vai tentar consertar a bicicleta, vai tentar pegar uma peça nova para substituir a velha. E assim, às vezes na nossa vida cristã, a gente está tentando remendar um monte de coisas, só que a gente está fazendo isso com a nossa própria força. A gente está tentando remendar a nossa vida espiritual, que está toda quebrada, está toda errada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você não consegue remendar a sua vida espiritual. Não tem como remendar. E eu quero dizer para você que não adianta o que você faça, não tem como remendar a sua vida com Deus. Não tem como dar um jeitinho com Deus. Não tem como, por méritos próprios, a gente conseguir chegar até Cristo. Esse texto está falando disso. De um povo que não consegue, pela sua teimosia, chegar até Deus. Esse povo não consegue, pelo seu próprio coração, ter uma vida que agrada a Deus. Deixa eu dizer para você, você não consegue ter uma vida que agrada a Deus com a sua própria força. Não tem como agradar a Deus com a sua própria força. Não tem como desenvolver uma fé que agrada a Deus com a sua própria força. E o que é que Deus faz então? Deus refaz. Ele quebra e Ele faz tudo novo. Deus não dá um jeitinho. Deus não coloca uma soldazinha. Deus não coloca um durepox. Super bond. Não tem como colar com super bond. O que Deus faz é trazer tudo de novo. O que Ele faz é te dar um outro coração. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E é como a gente estava falando aqui, o que é que o morto faz, meus irmãos? O que é que o morto faz? É isso que o morto faz, nada. Um morto não faz nada. Sabe o que Deus faz com o morto? Ressuscita o morto. Qual é o mérito do morto ser ressuscitado? Nenhum. Não é por mérito. Ele ressuscita. Ele traz de novo. Ele faz surgir do nada. É dessa fé que eu estou falando. Que não é baseado na sua força. Porque você não consegue crer em Cristo. Mas Ele faz você crer. Ele faz reviver. Ele traz tudo de novo. Por causa dele. Ele é o exemplo perfeito. Ele é o exemplo perfeito. E meus irmãos, quando você lê esse texto, se você tiver o cuidado de ler esse texto, você vai perceber muita semelhança, e não é por acaso. Você consegue ver o cumprimento desse texto em Cristo Jesus. Você consegue ver que aquilo que o povo não conseguiu fazer no deserto, Jesus conseguiu fazer. Aquilo que o povo estava impedido de fazer, por causa dos seus próprios pecados, a inclinação deles era para o mal, eles não queriam Deus. Eles olhavam para os milagres, mas eles ainda assim conseguiam ignorar a Deus. Mas então nós vemos um homem perfeito, que conseguiu passar por tudo que aquele povo passou, mas ele passou como um homem perfeito e aprovado, para nos aprovar também, mas não pela nossa força. Cristo, Ele é a representação desse verdadeiro descanso. Meus irmãos, eu sei que Deus provia muitos milagres ali no deserto, mas eu sei que aquele povo ansiava por essa terra. Esse povo queria um descanso. Eu sei que aquele era o momento de disciplina de Deus, era um momento de tratamento de Deus, mas era um lugar onde Deus estava preparando eles para ter o verdadeiro descanso. Deus preparou o nosso verdadeiro descanso.
O nosso verdadeiro descanso é Jesus Cristo. Muitos conhecem a história de Jesus. Muitos de nós crescemos na igreja ouvindo a respeito de quem era Jesus. Mas a pergunta é: será que nós cremos de verdade em Jesus? Será que a nossa fé foi transformada de verdade? Será que a nossa fé está baseada em Cristo, nessa revelação de Jesus? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. A salvação, o novo nascimento, é algo que eu ainda não consigo explicar. Eu confesso para vocês que eu já pesquisei, assim, de todas as formas, qual é a fórmula para alguém ser salvo. O que eu posso falar, qual é o conjunto de palavras para que eu possa manipular alguém e essa pessoa ser salva. Qual é o segredo? Eu convido ela para vir para a igreja, eu prego o evangelho para ela lá onde ela está, eu recito esse versículo, ou eu falo esse outro versículo. Meus irmãos, eu sei de uma coisa: à medida que nós pregamos a palavra de Cristo, as pessoas têm as portas do seu coração batendo pelo Espírito de Deus, para que elas sejam salvas. O momento que isso acontece, a gente não sabe. Se ela vai aceitar abrir a porta, a gente não sabe. Como que acontece? A gente também não sabe. Mas eu sei que acontece. Eu sei que Ele faz tudo novo. E eu tenho uma alegria, meus irmãos, que essa graça me alcançou. Eu tenho uma eterna gratidão, porque eu sei que o fato de eu ter sido salvo não foi pelos meus méritos. Na verdade, eu não estava buscando Jesus. Eu não estava procurando por Jesus, mas Ele me encontrou. Eu vinha para a igreja arrastado. Eu vinha para a igreja obrigado. Minha tia, Magno, às vezes até me batia: você vai para a igreja. Eu não sei como que aconteceu, mas eu sei que essa graça de Jesus me alcançou. Ele me salvou. Meus irmãos, isso é uma alegria que eu não consigo descrever para você. É uma alegria que eu não sei descrever em palavras. A experiência que é alguém que estava morto agora está vivo. Alguém que estava perdido agora foi encontrado. Eu não sei por que Ele me encontrou, porque eu não merecia e eu não fiz nada para Ele me achar. Mas Ele decidiu me encontrar. Então o que eu quero dizer para vocês é que não adianta, não tem nada que eu faça para poder merecer, para poder encontrar Ele. É Ele quem nos encontra. O que eu estou tentando dizer é que não dá para forjar uma fé baseada na minha força. Porque na verdade isso é um milagre de Jesus. É uma coisa que Ele faz que a gente não consegue explicar. Eu só sei de uma coisa: depois que a gente é salvo, a gente nunca mais é o mesmo. Não tem mais como ser a mesma pessoa. E não tem como dizer: eu era como Josué e Caleb. Se eu fosse olhar para mim antes de ser encontrado por Jesus, meus irmãos, não tinha outra. Com que eu ia me comparar? Com aqueles 10 espias. Ei, Moisés, não dá não, ó. Moço, a parada ela é tenebrosa, tem uns caras desse tamanho. Moço, as muralhas, até a gente conseguir pular aquele muro, os caras já flecharam a gente. Não dá para chegar lá, Moisés. Meu Deus, o fato é que nós estamos vindo aqui, nós estamos ouvindo falar do Filho de Deus, nós estamos ouvindo falar sobre a cruz, e a nossa fé ainda não está baseada no lugar certo. Ele já derramou as suas graças para nós, mas os nossos frutos dizem que o nosso coração, na verdade, ainda está longe. E sabe, talvez nós precisamos reviver hoje aqui.
Nós precisamos voltar ao início. Nós precisamos dar um reset na nossa vida. Mas Cristo é a nossa terra prometida. Cristo é o nosso descanso. Nós precisamos olhar para Jesus. Não dá para fingir uma fé que a gente não tem. Esse é o padrão humano. A gente tentar, e a gente sempre vai falhar. A gente nunca vai conseguir. E é pesado, às vezes nós temos uma fé cristã pesada. Por quê? Porque nós ainda estamos tentando vencer o pecado na força do nosso braço. Por que está pesado? Porque nós estamos tentando fazer as coisas do jeito que a gente sabe. Por que está pesado? Porque nós estamos vendo com a ótica humana. Por que não está dando certo? Porque nós estamos olhando para aquilo que é terreno. Porque nós não estamos olhando para Jesus. A nossa fé é baseada nas circunstâncias. Talvez se você receber uma palavra hoje, Deus vai te levar lá para a Europa. Aí você vai dizer, vixe, não, mas minha condição financeira hoje não está boa. Será que Deus não pode fazer um milagre não, para te levar para lá não? Às vezes Deus coloca sonhos no nosso coração. Meu Deus, eu recebi uma palavra tão preciosa essa semana. Eu confesso para vocês, meus irmãos, eu sou marido, eu sou pai, eu sou empreendedor. Meus irmãos, a perspectiva da vida muitas das vezes é dura, é difícil. Meus irmãos, quanto boleto que eu tenho lá para pagar, e eu pergunto, rapaz, a conta está assim, os boletos estão assim, a conta não fecha. Mas eu vou dizer um negócio para vocês. Quando Jesus me encontrou, Ele me fez um adolescente cheio de sonhos. E eu criei em coisas absurdas. Porque eu sabia que era meu pai que me salvou, moço. Mas sabe o que acontece? Aí a realidade começa a bater na gente. A vida começa a bater na gente. E às vezes só o que a gente consegue olhar é aquilo que está ao nosso alcance. E aquilo que parecia tão distante, tão difícil, a gente passa a não crer mais. A gente acha impossível de acontecer. São os nossos olhos humanos querendo voltar para aquilo que é terreno. E essa semana teve que alguém bater assim em mim e falar assim, ei, Jesus está mandando você lembrar daquelas coisas que você sonhava. Porque não é você quem faz. Se eu for olhar com a minha perspectiva, meus irmãos, eu só consigo enxergar até ali. Mas e se os sonhos que Deus tem para nós for maior e melhor do que os nossos? É o que eu creio. Eu creio que Deus pode fazer além do que eu olho para a minha capacidade e eu vejo que eu não tenho capacidade para estar aqui. Mas, meus irmãos, a gente vai olhar, agora a gente vai viver segundo a nossa própria perspectiva? Ou nós vamos crer no Deus que nos salvou de forma miraculosa, milagrosa, através de seu Filho, através da cruz, e eu vou passar a crer no que Deus fala a meu respeito, eu vou crer no que está aqui nessa palavra. Meus irmãos, você crê na Bíblia? Vocês acreditam na palavra de Deus? Vocês acreditam que ela é verdade? Vocês acreditam em toda a palavra? Meus irmãos, então a gente precisa basear a nossa fé naquilo que é eterno. Nós precisamos crer no Evangelho que é verdade. Nós precisamos submeter a nossa mente, porque às vezes você não está vendo perspectiva. Mas se o Senhor te deu uma promessa, meus irmãos, Deus não é homem para mentir. E nós precisamos acreditar nessa promessa. Olha só, eu sei que você já leu na sua Bíblia,
sei que você já viu Jesus com os seus discípulos, e você conhece um homem chamado Tomé. Meus irmãos, nós não estamos falando de qualquer homem. Nós estamos falando de um homem que andou com Jesus em todo o seu ministério. O homem que ouviu Jesus falando de toda a verdade. Tomé era um homem que ouviu Jesus falando das suas promessas. Tomé era um homem que ouviu Jesus falar que era necessário, que ele tivesse que morrer, mas ele ressuscitaria. Tomé era um homem que viu a multiplicação. Tomé era um homem que viu muitos milagres, mas na hora da prova, ele disse: eu só creio se eu ver. Eu tenho que tocar o dedo na ferida, senão eu não creio. E aí Tomé, vem aqui, bota o dedo na ferida, porque você me viu, você creu. Mas bem-aventurados aqueles que não me viram e creram. Você crê em Jesus? Você crê que Ele ressuscitou dos mortos? Então a grande questão aqui não é para você tentar crer mais. Na verdade, nós precisamos pedir ao Senhor que possa transformar a nossa fé. Cristo, o fiel que não falhou. Você lembra de Jesus no deserto? Você lembra? O povo estava no deserto para ser provado. O povo foi tentado no deserto. O fato é que Jesus também passou pelo deserto. É uma coincidência? Você acha que é coincidência? Quanto tempo o povo ficou no deserto? Vocês lembram? 40 anos. 40 anos o povo ficou no deserto. Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias. É muita coincidência. Esse povo estava sendo provado no deserto, 40 anos. Jesus foi ao deserto para ser tentado. E ele passou 40 dias sendo provado ali. Só que ao contrário daquele povo que foi reprovado, Jesus passou 40 dias sendo tentado. E ele não pecou. Sabe de uma coisa? Nós podemos basear a nossa fé no homem perfeito. O povo passou ali 40 anos sendo provado. O povo murmurou por causa de comida. O que Jesus estava fazendo? Passando fome. Jesus estava se abstendo. Jesus murmurou. Jesus foi tentado a transformar pedras em pães. Mas ele disse o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eita, Jesus é lindo demais. Jesus foi tentado a se curvar diante de Satanás, a cometer o pecado de idolatria, enquanto lá em Deuteronômio, o povo estava pecando, o povo estava fazendo bezerro. Mas Jesus foi provado e ele não caiu. O povo estava tentando a Deus o tempo todo, mas Deus, mesmo com o poder de fazer os anjos guardarem, ele não tentou o Senhor. E sabe o que mais que é interessante? Todo esse povo que estava lá pecando, toda essa história de Deuteronômios, Deus usou as palavras de Deuteronômio para vencer Satanás. Todas essas palavras que Jesus usou para fugir dessa tentativa de fazer ele pecar, usando um texto
no qual o contexto era um povo pecando. Mas agora ele está dizendo: eu vim para o deserto, eu fui provado em todas as coisas, eu não pequei em nada, e eu agora sou a referência para um povo que está perdido, mas agora os seus corações podem ter esperança, porque eu venci o mundo. Isso é muito precioso, isso é muito poderoso, e eu sei que isso não é coincidência. Eu sei que Jesus estava mostrando que aonde nós somos incapazes, Ele é totalmente capaz. Canaã nunca foi o destino final. Cristo é nosso verdadeiro descanso. Ele viveu a obediência que nós nunca vivemos. Ele confiou, nós duvidamos. Mas Ele morreu por causa da nossa incredulidade. Sua esperança não está na força da sua fé, mas está baseado na perfeição de Jesus Cristo. Para concluir, meus irmãos, você não precisa aqui de uma autoajuda. Nós precisamos de um novo coração transformado em Cristo Jesus. Para finalizar, eu quero colocar aqui, pode projetar para mim aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante. Dá para botar? Amém, pois eu vou ler aqui na minha Bíblia. Oi, foi. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Isso. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, pode ir passando, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei a minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do coração, ou do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, diga aleluia, desde que na realidade nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Hoje, meus queridos amados, se vocês ouvirem a sua doce voz, não endureçais o vosso coração. O que a gente precisa para nascer de novo? Meus irmãos, é como eu falei, não dá para a gente fazer nada, porque o mérito não é nosso, o poder não vem de nós, não vem do nosso esforço de crer, ele só vem, mas se você está ouvindo a sua voz, se você teve o privilégio de ouvir essa voz, eu peço para você, por favor, não endureça o seu coração e permita que essa doce voz transforme a sua vida. Eu quero que, além de permitir ouvir essa voz, não endurecer o coração,
eu quero que nós façamos uma oração. Quero convidar o Ministério de Louvor. E eu quero finalizar. Quero que você fique de pé também no seu lugar. Eu quero finalizar com um texto que para mim é maravilhoso. Eu fico muito emocionado com esse texto. E eu agradeço a Deus porque a palavra de Deus é linda. E ela permitiu que a gente pudesse desfrutar de palavras tão doces, tão maravilhosas. E a gente vê a graça de Jesus expressa nesse texto de uma maneira extraordinária. É simples, mas para mim é extraordinário. Marcos capítulo 9, versículo 21 até o 25 diz assim: Então Jesus, naquela ocasião, um pai desesperado, porque um filho estava sendo atormentado por um espírito maligno, e ele foi até Jesus, pedir a ajuda de Jesus. Olha só o que aconteceu. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. E Jesus disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou, ele disse: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Meu Deus, que pedido mais sincero. Esse homem estava dizendo para Jesus: eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Esse homem estava dizendo: Jesus, eu tenho até uma fé, mas é uma fé muito pequenininha, é uma fé insuficiente, eu não sei o que eu faço com essa fé, Jesus. Então, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Jesus, eu não consigo sozinho, pega na minha mão, Jesus. Jesus, eu estou afundando na minha pouca fé. Eu estou afundando na minha pouca fé, Jesus, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Me ajuda a sair desse nível raso. Jesus, restaura a minha fé, porque eu quero ter uma fé como a fé de criança. Jesus, restaura a minha fé, porque eu não quero ter uma fé humanizada. Eu quero ter uma fé transformada. Eu quero o meu coração transformado, Jesus. Eu quero ter uma fé sincera, tocada pelo Senhor. Uma fé que eu não tenho condições de me apresentar diante de Ti. Mas eu te peço, Jesus, por favor, me ajuda na minha falta de fé. Quero convidar você a fechar seus olhos.